Contudo, porém, entretanto, todavia, estamos vendo semanalmente, diariamente, melhor dizendo, que o caos está sendo preparado, correto? O caos está sendo preparado. E voltando um pouco mais de um ano atrás, porque foi em 24 de fevereiro desse ano, completou um ano do conflito entre o vampiro Vlad e o Zezé, né? O aspirador de pó Zezé. Antes do conflito, nem sei qual era o canal que eu fazia live, já foram tantos, mas várias reportagens do Hal Turner, onde eu as transmitia, já vinha falando da possibilidade de um conflito e, de fato, aconteceu no dia 24. Ou seja, pelo menos 2 anos antes, esse conflito já vinha sendo preparado e no dia 24 de 2023, então, aconteceu o conflito. E a partir de então, esse conflito teve várias e tremendos desdobramentos. E a coisa está ficando cada vez mais feia. E de alguns meses para cá, a palavra um ataque nuclear não sai mais da boca tanto do lado da OTAN e dos Estados Unidos, como também do lado da Rússia. Um ataque nuclear. E eles estão puxando a corda, principalmente os Estados Unidos e a OTAN. Estão realmente provocando, como a gente fala aqui, como é dito aqui em inglês, poking the bear. Bear é o urso, é o símbolo da Rússia. Né? Poking the bear é tocando, mexendo, provocando o urso. E o Putin sabe que uma guerra nuclear seria um evento catastrófico e devastador. Então, esse conflito gerou vários desdobramentos. Além desse conflito, tivemos outros, como Israel e Síria, Israel e Irã, a Armênia e aquele outro país com o qual fazem fronteira, que também estão sempre em conflito, e por aí vai. Então o caos está sendo preparado para que se cumpra a famosa frase que está aos pés da águia de 2 cabeças, com o número 33, onde se lê Ordo ab Caos, a ordem através do caos, ou depois do caos. Então, primeiro iremos passar pelo caos, que esse pessoal está criando, está provocando. Olha aí o professor Eduardo Gimenez, muito boa tarde já aí agora. Eu estava falando aqui da sua live de hoje, da sua transmissão, excelente. Continue, por favor, com esse excelente trabalho. Então, o caos está sendo provocado. Escassez de alimentos, inflação, perda de empregos, e aí no Brasil, com a colocação do pudim de cachaça, houve também uma aceleração da agenda aí no Brasil. E estamos vendo a criação desse caos. O mundo então passará por esse caos, como o próprio... Eu não lembro agora, vou até pedir ajuda do professor Eduardo Gimenez. Foram vários, mas o autor da frase é o seguinte: uma boa crise não pode ser desperdiçada, ou nós não desperdiçamos uma boa crise. Não lembro quem... O Klaus Schwab já citou isso, o próprio King Charles já citou isso, e vários outros, mas teve um que foi o criador dessa frase, não sei se foi um membro da família Rockefeller ou Rothschild. Não se pode desperdiçar uma boa crise. E se nós voltamos na história,
vamos ver que Klaus Schwab, Príncipe Charles e vários outros, foi o Winston Churchill. Muito obrigado, muito obrigado. O maçom do Winston Churchill aqui, o professor Eduardo Gimenez colocou. O maçom do Winston Churchill. Então, essa frase foi dita no mesmo sentido, mas com palavras diferentes, por Klaus Schwab, Príncipe Charles, numa dos encontros, sendo que por causa da crise sanitária foi feita virtualmente, do Fórum Econômico Mundial. Macron também disse isso. A presidente do FMI disse isso. Do BIS também disse isso. Que tá aqui, ó, Winston Churchill. Muito obrigado, professor Eduardo. Nunca desperdice uma boa crise. Winston Churchill. Muito obrigado mesmo pela ajuda. Então, todos esses personagens nesse summit, nesse evento do Fórum Econômico Mundial, que foi virtual devido à crise sanitária, eles disseram o seguinte: a Covid é uma excelente oportunidade que temos para transformar o mundo. A Covid mostrou a vulnerabilidade das nações, a vulnerabilidade do atual sistema. Todos eles falaram isso. O que significa isso? Exatamente essa frase aqui, ó. Nunca desperdice uma boa crise. Eles criaram a crise, vieram com a suposta solução, né? Que tem gente aí... Ontem eu peguei até um vídeo de um cantor cubano que estava ao vivo no palco e o cara, de repente, né, tomou uma água, um copo com água e teve um mal súbito e foi-se. Tivemos aí o Sidney Magal também, numa apresentação, né, no palco passou mal. O ator Jamie Foxx, que não queria receber o alfinete batizado, mas o estúdio onde ele estava trabalhando e filmando o seu próximo e último filme, o obrigou e ele tomou, e agora ele teve um coágulo no cérebro e está cego e paralyzed. E agora? É um mal súbito, né? A doença desse ano é um mal súbito que muita gente, infelizmente, está passando, né? Sofrendo. Mas o espírito é esse. Não podemos desperdiçar uma boa crise. E eles falaram, olha, o Covid nos mostrou que as nações estão vulneráveis, que nós temos que mudar, etc, etc, etc. E aí foram criando um descalabro após o outro. Daí, claro, tudo isso já vinha planejado. A crise sanitária foi o que a Sandra está falando aí, o gatilho mundial. Então, o caos está sendo preparado. E depois do caos, que eu creio que culminará com um grande conflito, não sei de quantas nações, mas eu creio que o ápice... Fala, mano, tudo bem? Ó, Akira aí. Eu creio que o ápice será um conflito. Depois desse caos, então, virá a ordem. Então, isso está em pleno andamento. Isso estamos de acordo.